Olá turma, bom dia, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, no nosso livro. Então, o último vídeo que nós mandamos aí para o canal da escola foi sobre adição e subtração, e aí ficou acertado que nós falaríamos no próximo vídeo sobre expressões numéricas envolvendo adição e subtração. Então nós vamos, a partir de agora, falar sobre expressões numéricas, que é um conteúdo super importante para o nosso aprendizado matemático. E lembrando que esse conteúdo ele vai seguir você até lá no ensino médio. Então é muito importante que você aprenda a resolver de maneira correta uma expressão numérica. Não, tem muitas pessoas que não sabem resolver expressão numérica de maneira correta. Então vamos dar o pontapé inicial em relação a como aprender a resolver uma expressão numérica de maneira correta. E para lembrar você que esse conteúdo está no nosso livro didático, a partir da página 100 e ele vai até a página 105. Então você vai poder acompanhar, resolver as questões do teu livro aí a partir da página 100. E como é de costume, né, eu trouxe aqui uma situação, um problema, para representar o que é uma expressão numérica e a partir dela mostrar como a gente pode resolver a expressão numérica. Então vamos lá aqui acompanhar o que diz a situação problema. Diz assim: consideremos a seguinte situação problema. Então Roberto tinha 20 figurinhas. Batendo figurinhas com seu amigo Sérgio, Roberto perdeu 8 figurinhas em um primeiro jogo e a seguir ganhou 6 figurinhas em um segundo jogo. A pergunta do problema é: com quantas figurinhas Roberto ficou após os 2 jogos? Então, esse é um probleminha que envolve expressão numérica, porque se você perceber, o Roberto tinha uma quantidade de 20 figurinhas e ele, jogando uma primeira partida, ele perdeu 8. Logo em seguida ele jogou mais uma partida e ganhou 6. E ele quer saber no final desses 2 jogos, quantas figurinhas o Roberto ficou. Então, essa situação ela pode ser muito bem representada por uma expressão numérica envolvendo adição e subtração. Então vamos colocar aqui como é que ficaria a expressão. Então ele tinha um total de 20, então está aqui 20 figurinhas. No primeiro momento, o problema diz que ele perdeu. Então se ele perdeu, eu vou subtrair 8. E aí no segundo jogo, ele ganhou 6. Então eu posso representar essa situação problema por essa expressão numérica. Então é expressão numérica porque só envolve números, né, e operações. Agora surge um pequeno problema, né? Como é que eu posso resolver para dar resposta para essa situação problema, né? Então eu poderia começar resolvendo pela subtração ou pela adição. Então, como é que ficaria? Como é que eu posso responder de maneira correta? Então, olha só. Essa é a pergunta, né? Qual das operações deve ser feita em primeiro lugar? Então, vamos fazer aqui, primeiramente, usando a subtração. Então, vamos primeiro fazer assim, ó. Então, eu vou colocar aqui 20 menos 8 mais 6. Vamos fazer primeiro a subtração. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer 20 menos 8. Então 20 menos 8, 12. E aí você repete o 6 mais 6. E aí 12 mais 6, 18. Então aqui seria uma primeira resposta se eu começar resolvendo pela subtração. E se eu fizer começando pela adição? Será que daria o mesmo resultado? Vamos ver. Então eu vou pegar a mesma expressão numérica, que é 20 menos 8 mais 6. Agora nós vamos resolver aqui, ó, primeiro a adição. Então vamos resolver aqui, ó. Então eu vou repetir, colocar para cá,
repito, 20 menos 8 mais 6, 14. E aí, para finalizar, eu faço 20 menos 14, que é 6. Então agora a gente tem um problema aqui, né? A gente tem um problema porque quando eu começo resolvendo pela subtração e depois a adição, eu tenho 18. E quando eu começo resolvendo pela adição e depois a subtração, eu tenho 6. Então, qual dos dois resultados estaria correto, né? Então, vamos colocar aqui, né, para a gente analisar. Então, é o 18, Roberto ficou com 18, ou é o 6. Então, a gente fica nesse impasse aí, qual das duas maneiras, né, estaria correta. Então, para não ter mais esse tipo de problema, na hora de resolver uma expressão numérica, foram estabelecidas algumas regras para a resolução de uma expressão numérica. E essas regras, elas são de fundamental importância que você siga e você aprenda a estabelecer ela na sua mente, para que toda vez que você for resolver uma expressão numérica, essa ordem ela vai ter que ser mantida. Então eu coloquei essas regras aqui. Na verdade, essas regras elas seguem de duas maneiras, em relação às operações, em relação aos símbolos matemáticos que nós vamos ver mais à frente. Então vamos ver primeiro em relação às 4 operações, que seria adição, subtração, multiplicação e divisão. Como o nosso probleminha aqui só tem adição e subtração, a gente vai se deter neles. Mas eu já coloquei aqui as regras já envolvendo as 4 operações. Então olha só as regras. Então, regras para a resolução. Primeira regra, resolvemos sempre da esquerda para a direita. Então toda vez que você for resolver uma expressão numérica, você sempre vai começar da esquerda para a direita. Segunda regra, resolvemos sempre a multiplicação ou a divisão na ordem que elas aparecem. Aí você, professor, mas aqui só tem a adição e subtração. Sim, sem problema, aqui tudo bem, mas vai ter expressões numéricas que vai aparecer multiplicação e divisão, então você sempre vai resolver primeiro as multiplicações e as divisões na ordem que elas forem aparecendo. E, em seguida, o terceiro passo, né, resolvemos as adições e subtrações sempre na ordem que elas aparecem. Então, no nosso caso, a gente só tem a adição e subtração, então a gente vai resolver a adição e subtração sempre na ordem que elas aparecerem. Então, o que significa na ordem que elas aparecerem? Se aparecer primeiro a subtração, você faz a subtração. Se aparecer primeiro a adição, você faz a adição. Então, essas 3 ordens aqui, elas são fundamentais. Volto a repetir para você que você deve seguir essas regras aqui sempre para resolver de maneira correta uma expressão numérica. Então, a gente já pode então responder quem estaria certo aqui na nossa resolução, né? Então, se você olhar, quando eu começo aqui pela subtração, porque resolvemos as adições e ou subtrações na ordem que elas aparecem, sempre da esquerda para a direita. Então, se eu começar aqui pela subtração, eu vou chegar no resultado correto. Então, a resposta do nosso problema, né? Então, depois de jogar 2 jogos lá, batendo figurinhas com seu amigo, né? O Roberto, de fato, ele ficou com 18 figurinhas. Então, se você começar pela adição, você vai chegar numa resposta incorreta. Então, aqui está descartada. E aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente poder confirmar essas regrinhas, né, e se aperfeiçoar na resolução de expressões numéricas. Então, resolva as expressões numéricas a seguir. Então, eu coloquei aqui 4 expressões, lembrando que no primeiro momento é só envolvendo adição e subtração. Então, vamos lá seguir a nossa regra. Então, letra A, 70 menos 34 mais 30. Então, começa sempre da esquerda para a direita. A primeira operação que aparece é a subtração, então eu vou resolver logo a subtração. Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Então você resolve primeiro 70 menos 34 dá 36.
E aí você repete aqui o mais 30. E aí você resolve 36 mais 30 dá 66. Então o resultado dessa expressão numérica aqui é 66. 66. A próxima, a letra B. Você tem aqui 99 mais 36, menos 33, menos 12. Então, sempre da esquerda para a direita. Então, como aparece uma adição, você resolve a adição. Então, você faz 99 mais 36. 9 mais 6 é 15. E 1 para cá. Então, ficou 4 aqui. E 9 mais 4, 13. Então, 135, e aí você abaixa o menos 33 e abaixa o menos 12. E agora você vai resolver a subtração. Então, agora você vai fazer 135 menos 33. Então, 5 menos 3 é 2. E aqui 3 menos 3 é 0. E abaixa 1, então dá 102. E aí você repete o menos 12. E aí, para finalizar, você resolve a subtração 102 menos 12. Então, 2 menos 2 é 0. E aqui 0 não dá para tirar 1, então fica 10. 10 menos 1, 9. Então aqui dá 90, então o resultado dessa expressão numérica é 90. A letra C, então eu tenho 19 menos 13, então você apareceu primeiro a subtração, você resolve 19 menos 13, então dá 6, baixa o menos 3, e abaixo mais 25. Agora você resolve novamente a subtração. 6 menos 3 é 3. E abaixo 25. E aí, para finalizar, você resolve 3 mais 25, que é 28. Então o resultado aqui dessa expressão numérica é 28. E a última aqui, 91 menos 46 mais 37 menos 20. Você sempre da esquerda para a direita. Você pega 91 menos 46. Então 11 menos 6 dá 5. E aqui ficou valendo de 8. 8 menos 4 é 4. Então 45. Você abaixa o 37. Repete o menos 20. E aí você faz agora a soma, 45 mais 37, então 7 mais 5 é 12, vai 1, então ficou 4 mais 4, 8, 82, menos 20. E aí para encerrar você faz a subtração, então 82 menos 20, então 2 menos 0 é 2, e 8 menos 4, perdão, 8 menos 2, 6. Então aqui, 62. Então tá aí a resolução de algumas expressões numéricas em relação às operações de adição e subtração. Então volto a frisar a você que você deve seguir essas regras de resolução, sempre resolver da esquerda para a direita, obedecendo a ordem das operações em que elas aparecem. Então eu espero que você tenha entendido, eu espero que você esteja também acompanhando as aulas e tentando resolver. E logo logo, se Deus quiser, nós vamos estar novamente na escola para continuar o nosso aprendizado.